Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta. E hoje, para a gente estudar juntos, eu trouxe uma decisão do STF, exarada ali no informativo 1152, que versa sobre a possibilidade de negativa por motivos religiosos, né, de se submeter ao procedimento de transfusão de sangue. Ah, mas por que esse tema veio à tona agora? Bom, esse tema ele já vem sendo cobrado em provas de delegados de polícia desde 2013. Se vocês olharem a prova de delegados de polícia de 2013 da PC Goiás, tem uma questão de direito civil relacionada a esse tema. E durante as provas ali dos anos, geralmente vem sendo cobrado em razão de ter conflito entre direitos fundamentais, direito à vida, à saúde, e de outro lado ali o direito de liberdade religiosa, de crença, de culto. Então, quando tem tema de direitos fundamentais, a gente tem que ter um olhar especial, ainda mais um tema que vem sendo cobrado há muito tempo. E aí meio que o STF juntou esses recursos, né, esses temas de repercussão geral, melhor dizendo, e unificou aí com uma decisão que vai cair na nossa prova, então a gente tem que conhecer. O que eu fiz aqui nessa aula? Eu peguei a decisão do STF, deixa eu botar aqui na tela. A decisão, ela tem dois temas, né? O tema 952 e o tema 1069. Eu peguei, li os dois temas, né? Li os votos ali, os relatórios, e juntei, inclusive indicando para vocês em qual tema tá, se vocês quiserem dar uma olhada, mas para vocês não terem que ler todos os votos e relatórios. Então, eu peguei as partes importantes, então não vai estar só o resumo aqui, vai estar as partes mais relevantes dos dois julgados, que eu acho que fica mais fácil para a gente decorar as palavrinhas-chave ali e gravar quais são os fundamentos da decisão. Então, vamos lá. Liberdade religiosa, tratamento médico alternativo compatível com as convicções religiosas do paciente. Nesse caso aqui, no primeiro julgado, né, o STF decidiu que as testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa. O que está sublinhado são os fundamentos que você tem que saber para sua prova. Então, autonomia individual e liberdade religiosa. Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no Sistema Único de Saúde, podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora do seu domicílio. Então, essa foi a primeira tese de repercussão geral, né, do tema fixada. A segunda, que é parecida, tem algumas peculiaridades, inclusive requisitos que a gente vai ter que saber. É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a se submeter a tratamento de saúde por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde por razões religiosas é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive quando veiculada por meio de diretivas antecipadas de vontade. E aqui também fala que é possível a realização de procedimento médico disponibilizado a todos pelo Sistema Público de Saúde, com a interdição de realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade. Também com a anuência da equipe e a decisão do paciente. O que é mais importante, eu estou deixando em negrito aqui para vocês, porque isso vai ser a fundamentação de uma prova discursiva, uma prova oral, né? Na prova objetiva é mais fácil identificar esses requisitos, mas se você tiver que discorrer numa prova discursiva, principalmente se é uma banca que cobra muito tema de direitos fundamentais, tem que saber esses requisitos. Então, resumo aqui, desde que atendidas as balizas fixadas pelo STF, balizas que a gente vai ver já, é legítima a recusa de tratamento de saúde por motivos religiosos, cabendo ao Estado, em respeito à fé religiosa do paciente, oferecer, no lugar da medida refutada em razão do credo, procedimento alternativo disponibilizado a todos. Então, não é simplesmente negar e não atender aquele paciente. O Estado vai ter que providenciar, né, aquele procedimento alternativo que está disponibilizado a todos, né, que não gere ônus ao Estado, também a gente vai ver isso, para que aquela pessoa seja atendida, né, aquela pessoa que se nega a transfusão de sangue por um outro meio. Aqui eu coloquei o fundamento da Constituição. Quando vocês forem fazer uma prova discursiva, uma prova oral, principalmente essas duas provas ali, sempre tentem estabelecer logicamente na cabeça
a fundamentação constitucional e depois a fundamentação legal. Então, tem que saber que o artigo 5º, inciso 6º da Constituição fala sobre essa inviolabilidade de consciência e de crença, que é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então, essa liberdade religiosa que fundamenta essa decisão está no artigo 5º, inciso 6º. Não precisa necessariamente saber o artigo, mas saber que é um direito fundamental, né, um direito previsto ali no artigo 5º para começar a sua fala ou a sua escrita. Então, vamos adentrar nos fundamentos da decisão. Peguei trechos do resumo, como havia falado, e trechos dos próprios julgados que têm os elementos que vão cair na sua prova. E aqui a gente vai começar analisando essa primeira parte, que é do resumo da decisão. A liberdade de crença e de culto constitui uma das principais garantias individuais que alcançaram a condição de direito fundamental na Constituição Federal. Bom, esse trecho aqui tem que ser falado, explicado numa prova, porque são direitos elevados à categoria de direitos fundamentais, né? Direitos de liberdade, aí, de crença, de religião, direitos de primeira geração. Então, isso tem que ser sempre exposto para a sua banca. O fato de o Estado brasileiro ser laico não lhe impõe uma conduta negativa diante da proteção religiosa, assegurando a diversidade, enfim. O que é importante aqui é essa parte que eu tirei do tema de Alagoas. Uma vez reconhecida que a liberdade religiosa protege o agir de acordo com a própria fé e que a autodeterminação permite aos indivíduos dirigirem a própria vida, tomando desde as decisões mais elementares às mais fundamentais, o Estado deve assegurar às testemunhas de Jeová adultas, conscientes e informadas o direito de não submeterem a transfusões de sangue, desde que isso não afete o direito de terceiros. Então, quando a gente vai ver lá nos requisitos, um dos requisitos é que essa negativa diga respeito ao próprio paciente, né? E esse não se aplicaria aos filhos menores, por exemplo, que não tem o discernimento, a capacidade civil e também tem a questão de proteção da criança e do adolescente, previsto também na Constituição. Então, o paciente ele tem que ser maior e capaz e ter essa consciência e ser informada dos riscos daquela negativa, né? Do procedimento que vai ser feito. Então, esse é um ponto que tem que saber. Aí, próximo ponto. A interdição à transfusão de sangue é um dogma religioso para os que professam a crença das testemunhas de Jeová. Motivo pelo qual não se pode impor a medida a uma pessoa maior e capaz que, de forma voluntária e consciente, se negue ao tratamento dessa natureza. Aqui é o ponto que eu aposto que vai ser a pegadinha de prova. Mesmo quando haja risco para a sua vida, tá? Então, mesmo que haja risco para a vida daquele paciente, o médico não pode obrigá-lo a aceitar a transfusão de sangue. Isso aqui tem cara de pegadinha de prova, então muita atenção, né? Então, mesmo quando tiver esse risco, né, o médico não pode forçar a pessoa que é maior ou capaz a submeter o procedimento, sob pena de ferir a sua crença religiosa e o seu direito à autodeterminação. Peguem esse trecho aqui, se vocês saírem dessa aula com esse trecho na cabeça já é o suficiente para mim hoje, porque é a cara de uma pegadinha. Botar que ele pode negar salvo se tiver risco de vida, então vai prevalecer a opinião do médico. Então, peguem esse trecho aqui e guardem no coração de vocês. O direito à recusa de transfusão de sangue por convicção religiosa tem fundamento, vamos lembrar dos fundamentos, princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da liberdade de religião. Também, lembrem-se desses dois pontos. A dignidade, que tem relação com a autonomia individual na tomada de decisões, então a autodeterminação, e a liberdade religiosa, como bem falado, que é um direito constitucional ali elevado a direito fundamental. E aqui os requisitos que a gente precisa saber para que aquela negativa ao procedimento seja considerada válida. Então, a manifestação da vontade de recusa da transfusão de sangue deve ser manifestada por paciente maior, capaz e em condições de discernimento, tá? Então, para menores de idade isso aqui não vai se aplicar, para pessoas que estão interditadas por algum motivo, que não têm capacidade de se autodeterminar, de ter o discernimento naquele momento, às vezes está hospitalizada de uma maneira que não está bem para expressar essa negativa, então tem que ter essa questão de ser maior capaz com discernimento. Livre, voluntária e autônoma sem pressão ou coação. Ser inequívoca de forma expressa
prévia, então antes do ato médico realizado, atual e podendo ser revogada a qualquer tempo. Ser esclarecida. Aqui, o médico ele tem que passar a informação completa sobre o procedimento, os riscos que podem advir da recusa, os benefícios que o procedimento pode ter, então tem que ser muito bem explicado para o paciente. E por fim, o que já tínhamos falado, dizer respeito ao próprio interessado sem estender a terceiros. Então, a autodeterminação vale para, no caso, sua vida, né? Quando não for possível colher a manifestação atual do paciente, por incapacidade de se comunicar, prevalecerá a posição manifestada anteriormente. Então, seja por uma manifestação antecipada de vontade ou através de um testamento vital. Com base no princípio constitucional do melhor interesse para a saúde e para a vida da criança e do adolescente, em geral, não é válida a invocação da convicção religiosa por parte dos pais para recusar tratamento em favor de seus filhos menores. Aqui um ponto importante que aquela exceção sempre cai em prova. No caso de filhos menores, não é válida essa invocação de convicção religiosa. No entanto, caso exista um tratamento alternativo eficaz e seguro, conforme a avaliação médica, os pais podem escolher para os seus filhos. Neste caso, seria uma possibilidade, mas, em regra, não seria válida esse argumento de convicção religiosa para que não fosse feita a transfusão de sangue em menores. E aqui eu peço uma atenção, porque é um trecho que traz uma interdisciplinariedade. Aqui seria o caso de possibilidade ou não de responsabilização do Estado ou do agente que atua em nome dele de se eventual morte ocorresse, se eventual prejuízo à vida da pessoa ocorresse em razão da sua recusa, se o médico ou o Estado poderia ser responsabilizado. E o STF entendeu que não. Então, nesse contexto, que a atuação médica, em respeito à legítima opção realizada pelo paciente, não pode ser caracterizada a priori como uma conduta criminosa, como omissão de socorro. Então, não caberia uma alegação de que o médico não atuou da forma que deveria atuar quando há uma negativa dentro daqueles requisitos lá do STF, para a realização desse procedimento. Então, é preciso que se analise caso a caso, todos os meios aceitos pelo paciente forem empregados. Então, dentro dos meios aceitos pelo paciente é que vai fazer essa análise. Logo, não vai poder ponderar a transfusão de sangue, né, nesse caso ela tenha sido negada. De igual sorte, adotados todos os mecanismos aceitos pelo paciente. Então, dentro do que o paciente aceitou fazer, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado ou do agente responsável em razão dos danos sofridos pela ausência de transfusão de sangue. Aqui, gente, é um trecho que pode cair em direito administrativo. Falou em responsabilidade civil do Estado ou do agente, tanto constitucional como direito administrativo pode ser cobrado esse tema. Então, fiquem de olho aí que está nessa decisão ali do Alagoas. E, por fim, foi questionada também a possibilidade do paciente ele receber um tratamento alternativo, né, seja em casa, seja em outra unidade. Então, o STF entendeu que desde que não represente um ônus desproporcional, é legítima a imposição ao poder público do custeio do deslocamento e da permanência pelo tempo necessário de paciente hipossuficiente para a realização de procedimento alternativo, compatível com as suas convicções religiosas, em instituição credenciada pelo SUS, situada em local diverso do seu domicílio. Então, seria ali um ônus do Estado ainda, que seria um ônus do Estado que não pudesse ser desproporcional, então teria que ele providenciar um tratamento alternativo. Bom, esses pontos aqui a gente resumiu em 11 slides, os pontos principais dessa decisão, dessas duas decisões, e que eu acho que são os pontos que podem aparecer na sua prova e os pontos que você tem que falar caso seja cobrado numa prova discursiva e oral. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, bons estudos e até a próxima!